Paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos a mais uma aula da nossa escola bíblica online. E você é bem-vindo, compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas, mais irmãos estejam aí chegando no lar deles a nossa escola bíblica. Amém, queridos? E antes de nós darmos início à nossa aula, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá de estarmos aprendendo da Tua palavra, Senhor, da Tua verdade. Que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, abrir o nosso entendimento, o nosso coração, e que possamos não apenas ser ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, Senhor. Fale aos nossos corações, nos instrua, Espírito Santo, e o Seu nome eu tenho certeza que será glorificado através de cada vida. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Nós vamos hoje para a nossa lição de número 4, e o tema da nossa lição é como se conduzir na caminhada. E o nosso texto áureo diz assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Colossenses 4, 5. E a verdade prática, a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Eu vou deixar aqui algumas referências, irmãos, para a leitura bíblica diária, tá? Que aí você vai, cada dia da semana, lendo e você vai abrindo mais o entendimento sobre a nossa lição de hoje. Vamos lá, segunda, João 13, 15. O Senhor Jesus como nosso modelo de vida. Na terça, João 4,34, João 6,38 e 17,4, fazendo a vontade do Pai na caminhada. Na quarta, 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 24 ao 27, a jornada espiritual semelhante à de um atleta. Quinta, Provérbios 9, 9 e 10, a necessidade da prudência na caminhada. Na sexta, Efésios 2, do 2 e 3, não podemos trilhar o caminho dos nécios na jornada. E no sábado, Colossenses 4, 5, remindo o tempo ao longo da caminhada. É muito importante, irmãos, a gente sempre está conferindo na palavra do Senhor tudo que é ensinado e tudo que nós estamos ministrando aqui nesta lição, nesta revista. Nossa leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, apenas 3 versículos, do 15 ao 17. Você que pode, pegue sua Bíblia, esteja com seu caderninho aí de anotações, para você anotar as referências, para depois estar também conferindo e relendo, irmãos. Então vamos lá, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Apenas esses 3 versículos, a nossa leitura bíblica em classe. Então, hoje nós vamos estar compartilhando, comentando, né, meus irmãos, ensinando aqui um pouquinho, mais uma partícula de como nós devemos nos portar. Porque nós, como cristãos, irmãos, nós temos que ter um testemunho, um comportamento, uma vida transformada, né? Uma mudança de mente quando nós nos entregamos a Jesus. Então, a nossa caminhada, a forma qual nós nos portamos na nossa caminhada é muito importante. Porque nós não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos para Cristo. E como nós vivemos para Cristo, outras pessoas estão olhando para nós e querem ver Cristo através das nossas vidas. Amém, meus queridos? Vamos aqui para a nossa introdução. E diz assim: na jornada da vida cristã, o Pai Celestial estabelece o padrão de conduta para a vida eterna. Ele sinaliza como devemos agir ao longo deste caminho para o céu. Por isso, como evidência do seu amor e cuidado, preparando tudo para que trilhemos bem o caminho da verdade. O Pai nos corrige em nossa jornada cristã. Por isso, nessa lição estudaremos a respeito de como devemos nos conduzir pelo caminho que nos leva ao céu. Olha, irmãos, eu até grifei aqui na minha revista: o Pai nos corrige em nossa jornada cristã. Quando nós estamos caminhando com o Senhor, quando nós estamos
colocando a palavra dele em nossa vida como aplicação, uma verdade, né, absoluta para vivermos aqui nesta terra, ele corrige, se necessário, a nossa conduta, porque ele é pai, né? E a Bíblia diz que ele corrige a todos que têm como filho. Então, vai acontecer na nossa caminhada, como já aconteceu muitas vezes na minha, e acontece porque a gente falha, a gente tem os nossos erros, e o Senhor vai sempre nos conduzindo, nos redirecionando, né, na caminhada da forma que tem que ser. Por isso que tudo, irmãos, da nossa vida tem que estar nas mãos do Senhor. A gente não vive mais, como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, como Cristo, como Jesus se comportaria, como Jesus trilharia pelos nossos caminhos, o que faria Jesus, né? Andando, tomando assim na nossa vida, como seria ele trilhando os nossos caminhos? Então, o que ele faria, irmãos, é o que a gente deve fazer. Nós temos que imitá-lo, né? Ele é o nosso mestre. Vamos aqui para o nosso primeiro tópico, que é o padrão de conduta na caminhada cristã. Jesus como nosso padrão de conduta. Antes de analisarmos o texto bíblico de Efésios 5, cabe-nos refletir a respeito de um padrão geral de conduta para fazer a vontade do Pai nesta caminhada cristã. Há um padrão que o Senhor Jesus espera de seus discípulos para fazer a vontade de Deus nesta vida? A palavra padrão expressa uma norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial que se torna base de comparação, consagrada como modelo a ser seguido. O Senhor Jesus ensinou o seguinte: porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 13, o versículo 15. Ora, esse texto expressa que ele é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida. Sim, há um padrão de conduta que tem como base o nosso Senhor, e quem deseja fazer a vontade de Deus neste mundo deve olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 12, o versículo 2. Então, meus irmãos, quem é o nosso padrão? Jesus. O que é este padrão? É a forma que nós temos que nos conduzir, é uma forma, é ela que determina, que como a palavra padrão está querendo dizer, um consenso, algo que é estabelecido para que todos sigam, tá? Então, o padrão para a vida cristã é padrão Cristo, é padrão Jesus, é o que ele faria, é como ele se comportaria, é como ele falaria, ou como ele não falaria, né? Como ele estaria ou se ausentaria. Em tudo, irmãos, nós temos que ter Jesus como nosso mestre. É certo que nós temos, irmãos, muitos exemplos de pessoas que nós podemos olhar e falar: eu vejo Jesus nessa pessoa. Por quê? Porque a conduta dela, o padrão que ela tem para a vida dele é o mesmo, ou dela é o mesmo padrão que Jesus tinha, os mesmos comportamentos, o mesmo coração. E a mente, nós temos que ter a mente de Cristo, pensar como ele pensaria. Então, para isso, nós temos que estar em contato constante, irmãos, através da oração e da leitura da palavra, porque ali Jesus deixou exemplos de como ele agiu em tantas situações adversas que nós mesmos passamos. Ele também passou. E ele nos deixou o exemplo de como devemos seguir. E tem, como eu disse para os irmãos, tem exemplos, pessoas, irmãos em Cristo, que nós podemos olhar como exemplos também, mas o nosso padrão é Jesus. Porque senão nós nos perdemos da essência do Evangelho, né? Porque o homem é falível. O homem falha, nós falhamos, irmãos. Em algum momento alguém vai esperar algo de você e você vai decepcionar, porque você é humano. Mas o nosso Senhor Jesus não. Ele é imutável, ele é santo, e nós devemos seguir a tudo que ele fez, mesmo quando estava aqui em condição humana. Ele foi perfeito, a Bíblia diz que ele foi perfeito, ele foi santo, ele não pecou, ele agiu corretamente em todos os seus passos. Então, meu irmão, siga Jesus, olhe para Jesus, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. A ele que nós temos que estar sempre olhando e pensando o que ele faria no meu lugar, né? Em nossos passos, em seus passos, o que faria Jesus, né? Até um livro sobre isso muito lindo. E é muito interessante, né, irmãos, porque nós temos que ter alguns comportamentos e alguns critérios que nós temos que ter na nossa caminhada cristã,
para nós não nos perdermos, irmão, de nós mesmos. Nós continuarmos sabendo quem somos em Cristo e estarmos sempre olhando para Ele e buscando ser como Ele. Amém? Nós vemos lá também no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, o próprio Jesus dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Muitas vezes nós vamos olhar para alguém e ter uma ideia ou idealizar alguém pela sua aparência. Mas quem conhece o coração é o Senhor. Então nós temos que estar sempre buscando aprender do Senhor, porque Ele tem para nos ensinar. Amém, meus queridos? Vamos agora falar de fazendo a vontade de Deus. Como filho de Deus, Jesus procurou agradar ao Pai na jornada desta vida, fazendo sempre a sua vontade. Não por acaso nosso Senhor Jesus nos incentivou a buscar a vontade do Pai na oração que Ele ensinou aos discípulos. O Pai Nosso está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Aos olhos humanos, parece muito difícil andar no padrão divino de Cristo. Entretanto, isso é possível quando buscamos o auxílio do alto, conforme a oração ensinada por Ele, lá em Mateus, no capítulo 6, queridos. Logo, o cristão que deseja ir para o céu procura fazer a vontade de Deus, deixando de lado o caminho do egoísmo, do orgulho e da vaidade, procurando se aproximar e praticar a lei de ouro ensinada pelo Senhor Jesus. Achei muito interessante essa frase do comentarista. Qual é essa lei de ouro ensinada pelo Senhor? Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Lá em Mateus 7, capítulo 12 também, como referência também está aqui Romanos 13, do 8 e 10. Então, irmãos, tudo que eu quero que faça para mim, porque a gente não quer coisa ruim para nós. Às vezes o nosso coração é tendencioso, a nossa carne é egoísta, isso são obras da nossa carne, está aqui 24 horas conosco e nós temos que estar sempre dando essa liberdade para o Espírito, obedecer a palavra, que as obras da carne, irmãos, não é que ela deixa de existir, mas ela deixa de ter voz, de ter força, porque você está alimentando o seu espírito, e cada vez que você alimenta o seu espírito, as obras da carne, elas vão ficando ali subjugadas pela nossa força, não. Como nós acabamos de ler aqui, sozinho nós não conseguimos, mas com a presença do Espírito Santo, quando nós buscamos o auxílio do alto, nós conseguimos, irmãos, ir trilhando pouco a pouco, dia a dia, este caminho de busca, né, na nossa caminhada com o Senhor. João, em capítulo 4, eu gosto muito deste capítulo, irmãos. Quem puder abrir a sua palavra, ou você registra aí, João capítulo 4, a partir do versículo 27. Não, um pouquinho antes aqui, meus irmãos. Jesus encontra com a mulher de Samaria. E aí os discípulos vão buscar alimento para Jesus. E aí Jesus fica ali conversando com esta mulher. E ele diz, enquanto os discípulos vão comprar a comida terrena, o almoço para eles, Jesus está fazendo a vontade do Pai. Que para ele, como ele mesmo disse aqui, fazer a vontade dele, é o alimento dele. E os discípulos não entenderam nada quando voltaram com o alimento. A minha vontade, fazer a vontade de Deus é um alimento para mim. Então que para mim e para você, fazer a vontade do Senhor seja o nosso alimento, a nossa busca. Porque ninguém vive sem alimento, né, irmãos? Então que nós colocamos também na nossa vida espiritual esse mesmo desejo de fazer a vontade de Deus, que também é um alimento para as nossas vidas. Muitas vezes a gente pensa assim, eu não li a Bíblia um dia, 2, 3, uma semana, 2 semanas, mas eu não estou sentindo nada. Mas você vai sentir. Quando vem as dificuldades da vida, quando vem situações adversas, dentro de você não vai haver uma palavra registrada, porque a palavra nos mantém de pé. A palavra de Deus, ela nos mantém olhando para o alvo. Então, quanto mais nós nos distanciamos da palavra, nós nos distanciamos do propósito de Deus e da sua vontade. E isso nos enfraquece, irmãos. A vida espiritual também é necessário ter alimento. E um deles também, que eu acho muito interessante, que o próprio Jesus diz, é o quê? Fazer a vontade de Deus. Está aqui no versículo, a partir do versículo de número 32 em diante.
Jesus disse no 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Nós temos também um propósito, irmãos, na nossa caminhada. E cada um de nós tem um propósito e um caminho a percorrer. E vem adversidades, vem lutas, vem batalhas, vem situações inesperadas, mas uma coisa é certa, mantenha o seu olho firme no Senhor, mantenha os seus olhos naquilo que Deus tem com você. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda e vai se alimentando de fazer a vontade do Senhor, porque você vai ser fortalecido, viu? Não é necessário nós sentirmos tudo, irmãos, porque o nosso emocional muitas vezes não nos dá uma convicção, uma visão clara daquilo que está acontecendo dentro de nós, porque o nosso emocional hoje nós estamos bem, amanhã a gente pode não acordar tão bem, mas o Espírito é pronto e o crente anda pelo Espírito, o crente não anda segundo as emoções, né? O Espírito guarda as nossas emoções e cuida das nossas emoções. Não estou bem, mas o que o Espírito diz? Que nós precisamos buscar. Busque mesmo quando não estiver bem. Devemos buscar quando está bem e quando não está bem. Eu não estou com vontade. Irmãos, a vontade, ela fica subjugada a quando você determina e entende pelo Espírito Santo, eu preciso fazer. Então nós fazemos o que precisa ser feito. Nossa vontade fica em segundo plano. O primeiro é a vontade de Deus, assim como Jesus também obedeceu à vontade do Pai. Amém? Então essa lei de ouro aqui também, para nós finalizarmos este tema aqui da vontade de Deus, o que eu quero para mim, queira para o seu irmão também. O que eu não quero para mim, como eu não gostaria de ser tratada, não trate ninguém. O que eu não gostaria de ouvir, de ver, não faça isso com ninguém. Isto aqui, irmão, se a gente seguir isso aqui, nós vivemos em paz, uns com os outros dentro da casa do Senhor, no meio da nossa família, no nosso trabalho, por onde nós andarmos. Eu não gostaria de agir assim, mas muitas vezes você vai agir com o bem e você pode receber um retorno que não foi aquilo que você plantou. Mas fique em paz, porque você tem que ter a sua postura, a sua forma de ter a conduta cristã, a sua caminhada. Então, continue caminhando, olhando para Jesus. Amém? Uma vida cristã bem-sucedida. A respeito da vida cristã, o apóstolo Paulo disse que estamos numa competição espiritual e por isso devemos procurar o caminho certo para nos acharmos qualificados. Dessa forma, o cristão possui um padrão que o levará a uma vida espiritual bem-sucedida. Sabemos que pessoas bem-sucedidas procuram espelhar-se em outras pessoas ilustres, equilibradas e resilientes. Ora, em Cristo Jesus temos este padrão e modelo. Ele foi resiliente, equilibrado e ilustre até a morte. De modo que o apóstolo Paulo escreveu sobre o nosso Senhor, exortando que o imitássemos. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Está lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, o versículo 5. E também temos aqui uma referência, Mateus capítulo 11, o versículo 29. Amém, meus queridos? Então, uma vida cristã bem-sucedida, como Paulo diz, nós competimos uns com os outros? Não, é com nós mesmos. A nossa competição é conosco mesmo, para que a gente consiga percorrer a caminhada que nos está proposta. Então, quando nós estamos no caminho do Senhor, no caminho certo, olhando para Ele, o Senhor vai nos ensinando, o Senhor vai nos direcionando e você não fica no meio do caminho. Porque se você estiver olhando para o alto, se você estiver buscando o Senhor em todo o tempo, o Senhor vai te dando força para você chegar no fim dessa caminhada, irmãos. Ele fala que é uma carreira, né, que nos está proposta e nós precisamos percorrê-la. Vai ter o tempo da subida, né? Que a gente vai com um pouco mais de dificuldade, vai ter o tempo da descida, enquanto você dá para você desfrutar um pouquinho mais do descanso, olhar para os lados um pouquinho, e a nossa caminhada é desta forma, Paulo coloca desta forma. Então, o cristão, ele possui um padrão que o levará a uma vida espiritual bem-sucedida. E aqui ele está dizendo que você pode olhar, né, para pessoas que têm bons exemplos, como eu disse, mas Jesus, ele foi resiliente, equilibrado e ilustre. Eu achei muito interessante, irmãos, esses adjetivos, porque resiliência é a palavra que define quando você sofre um impacto, aquele impacto não te deforma, você continua caminhando.
Quantas dificuldades Jesus ele enfrentou? Quantos momentos de embate ele teve e ele continuou, voltou para o caminho e continuou, né? Pode até sofrer um impacto, mas você não se deixa ser deformado, ser modificado por coisas que vêm de fora, por coisas que vêm de outros, por coisas que vêm do inimigo, porque ele é que se levanta, né, contra as nossas vidas assim, para nos parar nessa caminhada, para a gente sair desse propósito, abandonar a carreira, a corrida. E o Senhor está falando para nós aqui, através da sua palavra, continue percorrendo, continue olhando. A caminhada é longa, ela é árdua, mas continue olhando para o alvo, porque o final dessa caminhada, irmãos, é os braços de Jesus. Aleluia. E isso vai valer tudo a pena. Aqui Paulo diz também, na carta de 2 Coríntios capítulo 4, ele diz que ele chama as nossas tribulações de leve e momentânea. E ele diz que elas nos depositam lá no céu um peso de glória muito excelente. Então vale a pena, irmãos, porque a recompensa é estar com Ele. É tudo por Ele. Nós estamos aqui, irmãos, respirando por Ele, para fazer a vontade dEle. Então não desista na sua caminhada, continue olhando para Ele, porque Ele foi resiliente, Ele foi equilibrado. Quer dizer, Ele soube dosar os seus momentos, Ele soube guardar as suas emoções, cuidar das suas emoções também. E ilustre, quer dizer iluminado, Ele tomou a vida dele, irmão, ele não perdeu o brilho, ele não perdeu a sua direção, aquilo que ele tinha nele de mais precioso, ele não deixou aquilo sumir da vida dele. Que nós possamos seguir esse exemplo de Jesus. Amém, queridos? Sinopse do tópico 1, Jesus é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida. Agora vamos para o tópico 2, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. O que é prudência? Podemos dividir o capítulo 5 de Efésios em 3 partes. A caminhada do cristão em amor, Efésios do 5, do 1 ao 14, tá? Segunda, uma caminhada sábia, Efésios 5, do 15 ao 17. E a terceira parte, uma trajetória cheia do Espírito Santo, Efésios 5, do 18 ao 33. Aqui nos deteremos na segunda parte. Em Efésios 5, o apóstolo Paulo ensina a respeito da caminhada do cristão neste mundo. Neste capítulo, a palavra prudência se destaca. De acordo com o Antigo Testamento, a palavra prudência tem conotação de compreensão, discernimento. Também pode anotar a referência de Provérbios 9:9, que também fala sobre prudência. Em Provérbios 9:10, quando se diz que o justo crescerá em prudência, o termo traz a ideia de ensino, instrução e capacidade para ensinar. Então, a prudência, irmãos, é aquele adjetivo, uma faculdade, vamos dizer assim, um comportamento de você ter a compreensão e o discernimento de como proceder na sua caminhada. No Novo Testamento, a palavra remete a algo que Deus derramou sobre nós, ou seja, toda a prudência, entendimento, conhecimento e amor à vontade de Deus. Então, podemos conceituar prudência como virtude que nos permite agir com cuidado e moderação diante de situações desafiadoras. Eu vou ler aqui novamente, irmãos, ó. Prudência como virtude que nos permite agir com cuidado e moderação diante das situações desafiadoras. É uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem. Olha que interessante isso, irmãos, que a nossa caminhada tem que ser de prudência. Nós temos que ter esta prudência, esse cuidado, irmãos, na nossa caminhada de compreensão e ter discernimento, né? Esta conotação do Antigo Testamento e também no Novo Testamento a conotação de entendimento, conhecimento e fazer a vontade de Deus. Então nós temos que estar analisando os nossos passos, agindo com prudência, quer dizer, observando o que a gente está fazendo, né? As nossas ações, aquilo que está acontecendo também, discernindo isto, né, meus irmãos? É uma virtude que permite agir com cuidado e moderação. Então, muitas vezes, nós podemos dizer até que é como uma vigilância, né? Jesus disse, vigiai e orai. Então, a prudência, ela é irmã da vigilância, vamos dizer assim,
Porque não adianta a gente só andar em oração. Aí a gente levanta da oração, a gente ora e a gente não se preocupa com como nós agimos, como nós falamos, como nós nos comportamos. Nós não vigiamos, não estamos agindo com prudência na nossa caminhada. E Paulo sempre ele nos ensina também a fugir da aparência do mal. Nós temos que fugir. O que parece mal, eu não vou naquele caminho. Eu vou me comportar com prudência, eu vou analisar, vou ver que aquilo não é bom para mim, eu não vou me aproximar. Como nós, irmãos, vamos viver uma vida de santidade e uma vida conforme a palavra de Deus diz, é nos abstendo daquilo que aquilo que a nossa carne deseja. Porque o inimigo sabe os pratos que você gosta, que eu gosto. E ele vem com esses pratos nessa caminhada, porque ele quer nos tirar dessa carreira, desta caminhada com Cristo. Vai aparecer, mas você tem que vigiar, ter prudência, né, no conhecimento, o amor, a vontade de Deus. Irmãos, quanto nós temos temor de Deus, quando nós olhamos para a nossa vida e nós vemos que a gente é tão pequeno, tão falho, mas temos o temor do Senhor, o Senhor, ele sempre nos traz é uma proteção para o nosso coração, irmãos. É o princípio da sabedoria. Não é isso que Salomão diz ali em Provérbios? O temor do Senhor é o princípio. Quando nós temos temor de Deus, irmãos, nós temos reverência, respeito, amor. Então nós não vamos querer agir conforme algo que vai entristecer o coração de Deus. Né? Que nós possamos, na nossa caminhada, agir com prudência. Vamos lá, não andeis como nécios, segunda parte aqui do capítulo 5 de Efésios. O apóstolo Paulo diz que não devemos andar como nécios, cujo adjetivo asófos traz a ideia de alguém insensato, tolo, ignorante e embotado. Mas como sábios, ou seja, diligente, cuidadoso e sábio, cheio do Espírito Santo para fazer a vontade do Senhor. Ser nécio reflete uma vida de ignorância espiritual, ausência de sabedoria e desprovida de luz divina. Significa estar imerso numa jornada de pecado. Por isso, o apelo do apóstolo Paulo para o crente é: vede prudentemente como andais. Em outras palavras, sejam prudentes, sejam inteligentes, sejam cuidadosos. O apóstolo deixa claro que os que vivem na carnalidade jamais agradarão a Deus. Cabe uma reflexão aqui, irmãos, como nós temos nos comportado na nossa caminhada. Porque defeitos, falhas e qualidades estão dentro de nós. O que é que está sobressaindo na sua vida? Não é sobre ser perfeito, é sobre você buscar o caráter de Jesus. É você buscar as qualidades que Jesus teve para você. Porque a perfeição, irmãos, ela é inatingível, mas nós temos que buscar melhorar e nos aproximar do Senhor todos os dias. Porque cada vez que nós estamos mais próximos do Senhor e o buscamos, irmãos, nós vemos cada coisa que precisam mudar em nós. A gente fica muito claro que ainda precisa ser tratado em nós. E nós estamos em constante trabalhar de Deus, né? Ainda na mão do oleiro, que Ele continua nos mudando, trabalhando, e Ele vai nos corrigindo. Mas o que é que faz você andar e ser conhecido como uma pessoa prudente? É ser cuidadoso e diligente com a sua vida espiritual. Que você ficar atento às armadilhas do adversário. Irmãos, o inimigo não dorme. O céu também não. Ele também cuida de nós. Mas tem posições que é nós que temos que tomar. Nós temos que estar decididos a ter uma caminhada com o Senhor, com verdade. Com verdade. Seja de verdade, irmão. Se você não estiver bem, se você estiver em dificuldade, você não está conseguindo, a sua caminhada está muito difícil, chame o Espírito Santo de Deus, Senhor, vem me ensinar, Senhor, me mostra o caminho, o que é que eu preciso, Senhor, renunciar, o que é que não faz parte da minha caminhada, o que é que não condiz com o momento que eu estou vivendo com o Senhor, que eu tenho que te agradar, Senhor. Irmãos, essa sinceridade faz com que o Espírito Santo de Deus vai modificando as nossas vidas. Enquanto nós não estamos querendo enxergar aquilo que nós precisamos crescer, não estamos querendo enxergar aquilo que somos de verdade, o Espírito Santo, ele não vai trabalhar. Mas quando você abre a porta do seu coração e você pede, Senhor, trabalhe, ele trabalha. Que você não ande como nécio, que eu não ande como uma pessoa nécia, mas que nós possamos caminhar em prudência e as pessoas olhar para nós e ver a diferença. Não,
Aquele irmão lá, ele é sábio, ele é prudente na caminhada dele. Né? Não, aquele irmão ali, ele está na igreja, mas ele é um insensato, ele é um nécio. Né? Ele não está agindo de acordo com aquilo que diz a palavra. Então vamos nos enquadrando, né, neste dia aqui, que através desse ensinamento, vamos enquadrar a nossa vida, irmão. Cada vez que eu estudo, cada vez que eu leio a palavra de Deus, ele sempre vai, irmão, tirando as arestas, ele vai lixando em nós aquilo que precisa, né? E vamos aqui para a terceira parte, que é andeis como sábios. O adjetivo que Paulo usa para qualificar quem caminha para o céu é sábios, do grego sofós. Uma pessoa hábil, perita. Esse adjetivo descreve em essência a vida do cristão dirigida pelo Espírito Santo. Ora, os que andam no Espírito caminham na luz, na santidade e têm sabedoria. Efésios 1:8 e também Colossenses 4:5. Por meio da luz divina que habita o crente, seu andar é com discernimento, a sabedoria realmente o faz distinguir entre o que se deve ou não fazer. Há um compromisso de jamais voltar à conduta antiga do mundo. Então, este compromisso nós temos que ter. Aquelas práticas que nós tínhamos no mundo, aquilo que era normal para nós, não pode ser normal na nova caminhada com Jesus. Amém, meus queridos? Quem é sábio tem esse discernimento, né? Que está dizendo que é uma pessoa hábil, perita, consegue discernir as coisas. Contudo, é relevante compreender que essa sabedoria não é humana, não surge de cursos acadêmicos, ela é espiritual, vem de cima. Por meio dessa sabedoria, andamos em santidade, Hebreus 12:14, e nos tornamos semelhantes a Jesus. Naturalmente, conforme você vai caminhando, irmãos, e buscando isso da parte de Deus, né? Porque nós vemos aqui que não é uma sabedoria que vem, que é humana. Eu vou lá estudar, eu vou fazer um cursinho, eu vou ter a sabedoria do céu. Não, ela vem de Deus. Para recebê-la, ore, peça. Tiago fala, quem tem falta de sabedoria, ore e peça que Deus dá. Olha que coisa linda, irmãos. Deus dá. Não é uma sabedoria que os livros oferecem, é uma sabedoria que te ajuda a ter um comportamento de quem conhece as coisas também da terra e do céu. E nessa junção vem a sabedoria de você, o que você aprendeu aqui com o que vem de Deus, você continuar tendo uma caminhada com sabedoria. Amém? Sinopse do tópico 2. A sabedoria no crente o faz discernir entre o que deve ou não deve fazer. Amém, queridos? Para o terceiro e último tópico, vencendo os dias maus. Remindo o tempo. O versículo 16 de Efésios, capítulo 5, apresenta o verbo remir como tradução do grego exagorazo. Ele possui dois sentidos. O primeiro, redimir, resgatar do poder do outro pelo pagamento de um preço. Segundo, comprar para uso próprio. Então, podemos dizer que remir é uma expressão usada para se referir à sabedoria dos compradores que esperavam o momento certo para comprar de acordo com o melhor preço oferecido pelo mercado. Com a expressão remindo o tempo, o apóstolo Paulo se refere ao cristão que se conduz de maneira proveitosa e sábia no contexto deste mundo. Ou seja, ele sabe aproveitar o seu tempo. Ele sabe o momento certo de agir. Isso também faz parte da sabedoria da caminhada. Né? É um discernimento que a pessoa tem, né, de perceber o momento certo das coisas que venha sobre nós, né, meus irmãos? Esta sabedoria, esse jeito de nos comportarmos, porque isto aqui, irmãos, nos ajuda a não desperdiçar oportunidades e momentos que o Senhor prepara na nossa caminhada. Isso também é uma sabedoria, saber aproveitar, remir o tempo. Remindo o tempo e a volta do Senhor. Quando se falava a respeito de remir o tempo entre os cristãos primitivos, estes tinham em mente a iminência da segunda vinda do Senhor, ou seja, esse esperado acontecimento poderia acontecer a qualquer momento. Por isso, os cristãos eram incentivados a procurar sabiamente aproveitar todas as oportunidades, em especial no sentido de se prepararem espiritualmente para aquele dia. Assim, a perspectiva da iminente volta do nosso Senhor faz com que não percamos tempo com coisas banais. Antes, nos exorta a viver de maneira sábia, santa e piedosa,
pois o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. 1 Tessalonicenses 4,15. Irmãos, e como o inimigo luta para nos distrair, para nos deixar envolvidos com as coisas dessa terra, com os nossos problemas, com as adversidades que nos sobrevêm, com acontecimentos inesperados, com tristezas, com algumas decepções, e você fica assim, ó, embaraçado com isso. Então, nós não podemos, na nossa caminhada, permitir que ele faça isso conosco. Mantemos a nossa mente modo céu, né? Lá no céu, pé na terra, mas a nossa mente está no céu. Não deixe o inimigo te embaraçar com as coisas desta vida. Aqui, Paulo vai dizer lá aos Coríntios, né, que eles eram incentivados a viver, irmãos, como se Jesus fosse voltar agora. Então eu não me embaraço com nada, não estou apegado a nada. Eu estou preocupado em estar pronto, em estar pronta para a volta de Jesus. E a gente às vezes anda se distraindo destes propósitos, porque há muitas coisas, irmãos, que até são lícitas, que são aparentemente boas, como Paulo diz, mas não convém a gente se envolver. E há muitas pessoas se envolvendo com coisas que aparentemente são lícitas, mas que te traz embaraço. Então, esteja focado, esteja remindo o seu tempo, aproveitando o seu tempo para estar pronto para a vinda do Senhor, né? E nós temos que ter isso em mente, irmão, Jesus está voltando. Mais do que nunca, nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja aqui na terra. Então, cabe a nós o quê? Estar pronto, esteja pronto, remir o nosso tempo, aproveitar, tirar o melhor dos nossos dias. Irmãos, nós temos que acordar e dar o nosso melhor. O Senhor falou tanto comigo essa semana, porque muitas vezes, irmãos, o cansaço vem, a fadiga vem na nossa vida, e a gente acaba oferecendo para o Senhor o resto do nosso dia. E Ele tem que ser o primeiro. A melhor parte do meu dia é para Ele. O primeiro do meu dia tem que ser o Senhor. E às vezes a gente vai, irmãos, se desligando de certas coisas, de dar a primazia para o Senhor no nosso dia, no nosso dia a dia. Ah, Ele é o nosso Deus. Como que eu tenho demonstrado que eu adoro um Deus, que eu sou serva de Deus? As pessoas olham para mim hoje e olham o que elas estão vendo, o que eu estou refletindo. Aquilo que eu tenho colocado diante da minha face, irmãos, aonde eu tenho buscado, aonde eu tenho estado mais no meu coração, é o que eu vou refletir. Quando a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio, não é no momento de explosão que você... Não. É as coisas que você vai falando ao longo da sua caminhada, da constância do que você diz. Então, o que tem saído dos nossos lábios, irmãos? Como tem sido o nosso procedimento? Errou, falhou? Se levanta e começa a caminhada. Eu falhei nisso, então não fale mais, volte, dê aquela volta, né, meia volta e vai em sentido contrário. Tem renúncias na nossa vida, irmãos, que são necessárias para nos aproximarmos de Deus. Nós temos que continuar desejando Ele mais do que tudo nessa terra, porque Ele é tudo. É para Ele que nós vivemos. Às vezes nós estamos tão envolvidos com as coisas do reino, que nós nos envolvemos com o dono do reino, com o rei deste reino. E o Senhor quer uma intimidade, o Senhor quer uma proximidade, irmãos. Então nós temos que conhecer o dono do céu para onde nós estamos indo. Não fique embaraçado só de fazer algo para o Senhor, mas de conhecê-lo como um Deus, como um Pai, como um Senhor da sua vida, como provedor da tua história, como aquele que escreve os teus dias. Esse Deus, Ele tem que ser adorado todos os dias da nossa vida. E Ele tem que, não só Ele ver, irmão, mas a gente se fazer entender. Eu sirvo um Deus e eu o adoro. Adorar mesmo. Eu amo, então eu abro mão, eu faço o que Ele quer que eu faça. É esse o grande desafio, irmãos, da nossa caminhada aqui na terra. Não nos distrair com as propostas do adversário. Que muitas vezes as propostas são lícitas, como eu disse, parecem muito boas, mas se vai te afastar do Senhor. Vai se deixar você sem ter essa primazia do seu tempo com Ele. Ore, ore e pergunte ao Senhor. Porque nós temos que caminhar, fazer a obra do Senhor, mas caminhar com o dono da obra. Ter intimidade com Ele, com a sua palavra. Amém, queridos? Agora para a última parte aqui, os dias são maus. Outra expressão que chama a atenção é os dias são maus.
Ela revela que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado, que pode tomar o nosso tempo e nos levar à prática do mal. Não podemos nos conformar com essa possibilidade, não podemos ser insensatos a tal ponto, mas entender qual seja a vontade de Deus. Desse modo, a vontade de Deus tem a ver com, como cristãos, aproveitarmos o tempo para fortalecer nossa vida espiritual, praticar o bem para com os outros, ler a Bíblia, orar, se consagrar e congregar. Gálatas 6:10 e Hebreus 10:25. Irmãos, aqui é um alerta, porque os dias são maus. Então, a nossa falta de tempo, a nossa correria, a nossa hiperatividade, né, que nós temos, quando nós não estamos fazendo nada, a hiperatividade às vezes está dentro da nossa cabeça. Não é assim? Está sempre pensando em algo, se preocupado com algo. Então, nesse sentido, irmãos, desacelere um pouco. Desacelere e volte a ouvir a voz do Senhor. O Senhor não veio buscar mão de obra aqui na terra, porque Ele não precisa. Ele veio buscar adoradores, Ele procura adoradores. A sua palavra diz que Ele procura, em João 4. Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Que Ele possa encontrar em nós isso. Os dias são maus, então por isso nós temos que estar prontos, buscando a face do nosso Deus, irmão, porque senão a gente não vai conseguir atravessar este período de falta de amor, é um desamor. É a falta de paciência uns com os outros, é uma frieza do ser humano. E ainda há, irmãos, ainda há esperança. Enquanto a porta da graça está aberta, o Senhor está convidando a todos aqueles que querem entrar e beber desta água e participar, né, do corpo de Cristo. A porta da graça está aberta, irmãos. Mas que a gente possa entender que a gente, como cristão, tem que aproveitar o nosso tempo para estarmos preparados espiritualmente. Às vezes a grande parte do seu dia não é se preparando espiritualmente. Talvez você está no trabalho, você fala, missionária, como que eu vou me preparar? Mas você não pode se desligar do Senhor em nenhum momento, porque Ele está ali com você no seu trabalho. Ele também está ali. Mas ofereça para Ele o seu melhor, de acordo com aquilo que você vive. Cada um de nós, irmão, tem um tempo, tem uma rotina, tem uma história, tem um trabalho. Dentro do que você vive, você pode dizer hoje que você tem dado o seu melhor para o Senhor? Se não, vamos melhorar, irmãos. Porque esta lição, antes de eu estar aqui ensinando para os irmãos, ministrando aos irmãos, Deus ministrou ao meu coração. O que eu posso melhorar? Nós podemos melhorar sempre na nossa caminhada. E que o Espírito Santo nos ajude, irmãos, a sempre progredir, agradar o nosso Deus. Porque de tudo que eu falei aqui, para que tudo isso, irmãos? Para agradar aquele que nos alistou. Para chegarmos com Ele, estarmos com Ele, guardar a nossa salvação, guardar a nossa vida em santidade para o agradar e também ser usado por Ele, ser um instrumento dEle aqui, enquanto estamos nessa terra. Amém? Sinopse do capítulo 3, o crente deve fortalecer a sua vida espiritual para lidar com as adversidades dos dias maus. E a conclusão, em nossa caminhada para as mansões celestiais, precisamos seguir o padrão divino, isto é, as normas determinadas pelo Pai, que estão inseridas em sua palavra. É preciso viver sábia e prudentemente, aproveitando bem as oportunidades de fazer o bem e não deixarmos-nos dominar pelos dias maus, na certeza de que a vinda do Senhor se aproxima e isso nos incentiva de maneira santa. Hebreus 12:14. Amém, meus queridos, que possamos a nossa vida estar guardada, como ali Paulo aos Colossenses no capítulo 3, se eu não me engano, no verso 3, que diz que a nossa vida está guardada em Cristo, em Deus. Nós possamos estar com esta mente, meus queridos, voltadas na nossa caminhada, em agir prudentemente, com sabedoria, que possam olhar para nós e ver, refletir, né? A nossa vida reflita Cristo, né? Mesmo com tantas falhas, irmãos, o que deve sobressair são as suas qualidades, a sua forma, né? Sábia de levar a sua vida, de ter a sua caminhada com Cristo. Amém, meus queridos? Deus abençoe a cada um e até a próxima aula.